Não é na língua que eu vou comer. Ixi, isso só Vou deixa tomar café que só mas vai... quando dá 10, eu quero fazer e depois. Sim, bora. Sofia, minha linda, tá aí? Página 246. 246. É, leitura. A mania nas 246 ou 146, professora? 246. Certo. Porque é um texto bem grande e bem bonito. A mania nacional da transgressão leve. Ave Maria, sangue de Jesus tem Sim. poder. Se conversar muito, eu boto você para ler 2 vezes. É, quem é aí, cara? É você mesmo, Ícaro. Posso Meu nome é ler, Gabriel. professora? Meu nome é Oi? Gabriel. Não. Um lê uma parte, outro lê outra. Um lê uma parte, outro lê outra. Bora. Posso começar? Sofia faltou ontem, não foi, Su? Oi? E faltou ontem, não foi? É porque o link não chegou e a gente estava fazendo respondendo o questionário de geografia, aí Geografia. não chegou. Tá bom. Vamos lá? Todo mundo já está na página Tô. Sim. 246, 246. Pois vamos começar? Vamos. Vou começar com Ícaro. Bora, Ícaro. Ô, professora, eu tô tomando café. Tá certo. Então, Sofia. Vai, Sofia. Certo, vou começar a ler. A mania nacional de transgressão leve. Pequenos delitos são transgressões leves que passam impunes e no Brasil estão tão institucionalizados que os transgressores nem têm ideia de que estão fazendo algo de errado. Ou então acham esses maniábus irresistíveis. Apesar de causarem danos ou levarem a delitos maiores, esses maus, às vezes, são também contagiosos e em uma sociedade na qual proliferam ser um cidadão modelo que exige de ser reme contra uma poderosa maré que se beire a cidade. Alguns pequenos delitos, fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos, ou usar calçadas como depósito de lixo e de cocô de cachorro, diminuem a quantidade de vidas em pequenas, mas significativas doses. Eles ilustram a frase do escritor Milan Fernandes: nossa liberdade começa onde podemos ir perdidos aos outros. No ano passado, o grupo de adolescentes que furou uma enorme fila para assistir um show gratuito de Naná Vasconcelos, na qual os outros Esperávamos. na Esperávamos. qual os outros esperavam por horas e perdiam nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos gratuitos que, embora devessem ser nossos, se esgotaram antes de chegarmos à bilheteria. A Frasilo também cai como uma luva para o casal que recentemente pediu a um amigo na minha frente, na fila de bebidas no intervalo de uma festa, que comprasse comes e bebes para ambos. A pura fila indireta me irritou, não só porque demorou mais para me atender, mas também porque o segundo ato estava prestes a começar. Qual é a diferença deles para os motoristas que ultrapassam pelo acostamento das estradas e depois furam fila atrasou minha viagem? E quer dizer daqueles motoristas que costuram atrás das ambulâncias. Outros pequenos delitos causam dano porque representam uma pequena parte da reação. Em cadeia de corrói o tecido social. Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que compram, mas até os que consomem de vez em quando. Em festas, uma simples trágada liga você. Mesmo que de modo ínfimo, o traficante abala perdida, mas atos aparentemente tão inócuos
e difíceis de condenar os forçam a pensar no que constitui um pequeno delito. Por exemplo, que dano social pode ser causado pelo roubo de lembrancinhas, de toalhas e cinzeiros de hotel, a cobertores de companhias aéreas? Bem, os hotéis e companhias aéreas compensam os custos a substituir esses objetos, aumentando levemente o preço. Os varejistas fazem o mesmo para compensar as perdas com seus pequenos custos. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas igualmente tentadores de cometer. Veja o caso da pessoa que não diz ao caixa que recebeu por engano uma nota de R$ 50 em vez da correta nota de R$ 10. Ou do garoto que obedece ao trocador, passa por baixo da roleta e lhe passa uma nota de 1, em vez de pagar a empresa de ônibus, 1,60. Esse suborno não é igual a pagar a polícia a propina para se safar? Essas caixinhas não seriam também crias do famoso Caixa 2, que virou uma instituição? Meus vizinhos dizem que alguns desses pequenos delitos, como os vários tipos de caixas 2, são frutos da necessidade. Ele escreve, embora não assine monografias, para que o universitário preguiçoso ocupado termine seus cursos. É assim que foi comida na mesa, apesar de defender a atividade aniética, dizendo que a fome também é aniética. Ele também poderia perder 20 quilos. Outro vizinho vendeu sua cobertura do rio da floresta da Tijuca, porque descobriu que, no prazo de um ano, um arranha-céu seria construído, acabando com a vista e desvalorizando o imóvel. Em, em R$ 50.000. Ele disse isso aos compradores? Não. Eu também não considero esse delito tão pequeno, diante ao valor do prejuízo. Apesar que os delitos pequenos estarem institucionalizados demais, tentadores demais para resistir. Dizer não a eles beneficia a sociedade como um todo. E o não vigoroso o bastante pode alertar os distraídos e os fracos de espírito para que uma sociedade que se guia pela lei de bússola moral faça nos apontar caminho. Muito bem. Outra aí. Vamos lá? Vamos, Isaac. Professora, eu estou sem livro. Como sempre, né, Isaac? Fazer o quê, né? Clara. Ícaro. Oi, professora. Bora lá, começando? Terminou Só um de comer minuto. ainda? Espera aí, um minuto. Pronto, Começa aí, meu amor. vou começar. Um instante. É o do 246, né? A página. E esse? Pequenos delitos são peraí. Pequenos delitos são Transgress... são transgressões leves. leves Pequenos delitos, né? que levam impunes e no Brasil estão tão institucionados que os transgressores nem têm Transgressores. ideia de que estão fazendo algo errado. Ou então acha esse mini Mini abusos abuso. irresistíveis. Irresistíveis. Peraí que eu irresistível, apesar de causarem minis danos e ou a levarem a delitos maiores, Não, delitos maiores, ponto, né? Esses maus exemplos esses maus exemplos são também contagiosos
e em uma sociedade na qual proliferam ser um cidadão Cidadão modelo, modelo. ser um cidadão modelo exige que se reme contra o poderoso A poderosa maré. maré. Professora, aqui hoje eu não estou muito para ler, não. Não Maré, está muito ou bom, que não. se... Hã? Maré, ok. Ou que Sibeire, se a beira, santidade. Sibeire, a assim, santidade. Alguns pequenos delitos. fazem barulhos em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar as calçadas como depósito de lixo e de Cocô, de cocô de cachorro. Diminui diminui a quantidade de vida em pequenas, mas significativas, significantes significativas doses. doses. Eles Eles ilustram. ilustram a frase do escritor Milor Fernandes. Nossa, Liberdade começou onde podemos impedir a outros, não, impedir a dos outros. a vós outros. No ano passado, o grupo de adolescentes que sofreu Que furou que furou a enorme fila para assistir a um show gratuito de Nana Vasconcelos, na qual eu e outros esperávamos por horas, impedindo nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos, os ingressos gratuitos que, embora devessem ser nossos, se esgotaram antes de chegar nos bilhetes. Chegarmos chegarmos a bilhetes. bilheteria. Bilheteria. A frase de Milô A, bilhete... a frase de Milor também cai com uma luva para o caso de não, caso para o casal o casal que recentemente pediu ao amigo na frente na na minha minha frente frente. na fila de bebidas no, no intervalo de uma peça que comprasse, comesse e bebesse para ambos. Furar a fila indireto me irritou. Não sou porque demorou mais para me atenderem, mas também porque o segundo ato estava prestes a acontecer. A começar. Aí tem que acontecer, não. Vai começar. Qual a diferença deles para os motoristas que me ultrapassam pelo acostamento nas estradas e depois E depois furam a fila. uma fila atrasando minha viagem? E que dizem daqueles motoristas que costuram através da ambulância? E costuram atrás. Costuram atrás da ambulância. Outros pequenos delitos causam dano porque representam uma pequena parte da reação em cadeia. Cadê? Me perdi, meu Deus! Aqui. De cadeia que correi. Foi. Na redação em cadeia que corrói o tecido social. Social. Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que as compram, mas até os que as consomem de vez em quando em festas. Uma simples tragada liga você mesmo de um modo ínfimo
ao tráfico. Peraí, rapidão. Eu acho que quem compra e quem fuma dá no mesmo, para mim. Mesma Ao coisa. tráfico. E a bala perdida, mais atos aparentemente tão inocuos e dificílimo Não. de São poder. inóculos e difíceis de condenar, nos Eu, eu tô ficando. forçam a pensar no que constitui um pequeno delito. Por Delito, exemplo, sabe o que é, né? Que é delito, né? crime. Pequenos delitos. Por exemplo, que danos sociais podem ser Delito é causados. um crime. Vai. Você cometeu um crime se fala um delito. Por exemplo, que dano social pode ser causado pelo roubo de lembrancinhas de toalhas e cinzeiros de hotéis e cobertores de campanhas. Campanhas aéreas. Bem os hotéis, a companhia aéreas compensam os custos de substituir esses objetos altamente al- alta- Aumentando alto levemente o preço. preço. Quer dizer, eles carregam, ele é um delito, né? Você chegar num hotel, se hospedar e carregar as coisas do hotel. Carrega cinzeiro, carrega lençol. Tem gente que faz isso. Até em hospital, né? O povo rouba. Vai. Gente safada. Os Os varejistas varejistas, vai, fazem fazem o mesmo. para compensar as perdas com pequenos furtos. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas Não. algumamente Mas, igualmente, igualmente tentadores de cometer. Veja o caso de pessoas que não dizem ao caixa que recebeu por engano uma nota de 50 em vez da correta nota de 10. Ou tu da garota. voltaria, tu voltaria e devolver o dono? Tu recebesse um Lógico, troco errado, né? Claro, já aconteceu comigo. O cara passou um troco errado para mim. No supermercado, mas era perto daqui de casa. Aí eu voltei lá, aí mostrei a ele. Ele olhou assim para mim, eu disse, não, é porque aquele que não é meu não adianta eu levar. Aí ele disse, realmente a senhora está certa. E também, se ele passar um troco errado para mim, eu vou lá e digo, ó, você passou o troco errado. É tanto. Tem que ser certa, tem que ser correta, né? Bora pode lá? continuar. Pode. Ou do garoto que obedece ao trocador. Peraí. Ô, meu Deus, hoje eu tô ruim de português. Ou Obedece ao do trocador. garoto que obedece ao trocador, Ao passa por trocador baixo da passar por roleta, baixo né? da treta e Acho que já li. passou muito baixo da roleta, não já? Eu só passei o quê? Quando tu Umas era 3 pequeno, vezes. tu passava. Não, quando tu era pequeno, tu passava debaixo da roleta, né? Eu não, eu nem na roleta passo. E não, vixe, Maria, na roleta. Eu tenho preguiça. Ele passa uma nota de um, em De vez de pagar pagar a empresa de ônibus 1,60. Mentira que é 4. Faz tempo que essa passagem foi 1,60, viu? Esse suborno não é igual a pagar à polícia uma propina para se safar. Essas Não. caixinhas não seriam, Essas caixinhas. não seriam também crias dos famosos Caixas 2, que não virou uma instituição. Um dos meus vizinhos disse que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de caixa 2, de dois caixas, não. São Ah! frutos da necessidade. São fruto da necessidade. Eles escrevem, embora não assinem, monografias para que universitários
preguiçosos, ocupados terminem seus cursos. É porque tem É gente assim, que paga para fazer, né? Que do curso todo, e o mais difícil é a monografia, mas é o mais importante. Mas tem gente que paga para outra pessoa fazer porque com preguiça ou porque não sabe, sei lá. Vai. é assim que põe comida na mesa, apesar de defender sua atividade Atividade antiética. antiética, dizendo que a fome também é antiética. Ele é bem que poderia perder 20 quilos. Outra, Outro vizinho vendeu. outro vizinho vendeu sua cobertura de rio Não, do. sua cobertura no rio com uma vista espetacular. Peraí, cadê? Descobriu. Da Peraí, floresta da Tijuca. Floresta da Tijuca, porque descobriu que no prazo de um ano, uma, uma aranha Não, um arranha-céu seria construído, acabando com a vista e desvalorizando. o imóvel em 50 mil. Ele disse que isso aos compradores não, e eu também não considero esse delito tão pequeno diante de um valor do prejuízo. Apesar de os delitos pequenos estarem institucionados mais para Institucionalizados institucionalizar. Eita, demais. institucionalizar. Institucionalizado Não quer demais sair. para notar ou serem tentadores demais. Para resistir, dizer não a eles beneficia a sociedade como um todo e um não vigoroso o bastante pode alertar os distraídos, Distraídos. fracos de espírito, para que em uma sociedade que se guia pela lei de Gerson. Quem é esse? Nossa bússola. Nossa bússola moral possa nos aportar no caminho. Apontar o caminho. Tal. Eu não estou bem hoje de português, não. É Não porque tô. comeu agora. Essa que está mastigando, quem é? Não Você sei. aí. Sofia, Que é? E a outra? Evelyn, Evelyn, agora é você. Vai, minha linda. do começo? Sim, meu amor, iniciando, ele terminou todinho, assim mesmo, sem querer, querendo. Tá. A mania nacional da transgressão leve. Pequenos delitos são transgressionais leves que passam impunes e no Brasil estão tão institucionalizados que os transgressores nem têm ideia de que estão fazendo algo errado. Ou então acham esses mani-abusos irresistíveis, apesar de causarem mini danos, ou levarem delitos maiores. Esses maus exemplos estão também contagiosos. E em uma sociedade na qual proliferam ser um cidadão modelo exige que se reme contra uma poderosa maré ou que se beire a santidade. Alguns pequenos delitos, fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar as calçadas como depósito de líquidos, de lixo e de cocô de cachorro, diminuem a qualidade de vida em pequenas, mais significativas doses. Eles ilustram a frase do escritor Milor Fernandes. Nossa liberdade começa onde podemos impedir a dos outros. No ano passado, o grupo de adolescentes que furou a enorme fila para assistir o show gratuito de Nana Vasconcelos, na qual eu e outros esperamos por horas, impediam nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos gratuitos, que embora devessem ser novos, se esgotaram antes de chegarmos à bilheteria. A frase de Miller também cai como uma lupa para o casal que recentemente pediu a um amigo, na minha frente, na fila de bebidas no intervalo de uma festa, que comprasse, come e bebe-se para ambos.
O fura Estou em aula, não precisa de atender, não. reto me irritou, não só porque demorou, mas para me atender, mas também porque o segundo ato estava prestes a começar. Qual é a diferença deles para os motoristas que me ultrapassam pelo acostumamento nas estradas e depois furam a fila, atrasando minha viagem? E quer dizer que aqueles motoristas que costuram atrás de ambulâncias? Outros pequenos delitos causam danos porque representam uma pequena parte da reação em cadeia que corrói o tecido social. Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que compram, mas até os que as consumem de vez, em quando em certo. Uma simples tragada liga você, mesmo que de todo modo íntimo, ao traficante e a bala perdida, mas atos para aparentemente tão inúcuos e difíceis de coordenar nos possam a pensar no que constitui um pequeno delito. Por exemplo, que dano social pode ser causado pelo roubo de lembranças, de toalhas e cinzeiros de hotel a cobertores de companhias aéreas? Bem, os hotéis e companhias aéreas compensam os custos de substituir esses objetos, aumentando levemente o preço. Os varejistas fazem o mesmo para compensar as perdas com pequenos furtos. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas igualmente tentadores de cometer. Veja o caso da pessoa que não diz ao caixa que recebeu por engano uma nota de 50, em vez de correta nota de 10. Ou do garoto que obedece ao trocador, passa por baixo da roleta, ele passa uma nota de R$ 1, em vez de pagar à empresa de ônibus R$ 1,60. Esse suborno não é igual a pagar à polícia uma propina para se safar. Essas caixinhas não seriam também crias dos famosos Caixa 2 que já virou uma instituição? Um dos meus vizinhos disse que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de Caixa 2, são frutos da necessidade. Ele escreve, embora não assine monografia, para que os universitários preguiçosos e ocupados terminem seus cursos, e assim que põe comida na mesa. Apesar de defender sua atividade antiética, dizendo que a fome também é antiética, ele bem que poderia perder 20 quilos. Outro vizinho vendeu sua cobertura no rio com uma vista espetacular da floresta de Tanjuca, porque descobriu que no traço de um ano, um arranha-céu seria construído, acabando com a vista, desvalorizando o imóvel em 50 mil. Ele disse isso aos compradores? Não, e eu também não considero esse delito tão pequeno diante do valor do prejuízo. Apesar de os delitos pequenos estarem institucionalizados demais para notar, ou serem tentadores demais para resistir, 19. A eles beneficia a sociedade como um todo, e um não vigoroso bastante pode alertar os distraídos e os fracos de espírito para que, em uma sociedade que se guia pela lei de Jefferson, nossa bússola moral possa nos apontar o caminho. Muito bem. Quem é que eu pego agora? Deixa eu ver. Já que não tem livro. Clara. Clarinha? Eu não, professora. Hã? Eu disse, Pois Clara, tu Eu não tem não, livro. não. Como é que eu vou ler contigo? Se tu tem livro. Clara, Professora, Começa daí, Clarinha. eu não tenho livro não, professora. Eu também não, é? O Ende. Também sem livro. Quer dizer que esse Wendy, pessoal... Professora. Oi, amor. Oi. Faz a leitura aí, querida. Uhum. Faz. Bora lá. A É mania, da página 246, né? a mania nacional da A transgressão mania leve. nacional da transgressão leve. Pequenos delitos são transgressões leves que passam impunes e no Brasil estão tão institucionalizados que os transgressores nem têm ideia de que estão fazendo algo errado. Ou então acham esses mini abusos irresistíveis, apesar de causarem mini danos.
e ou levarem a delitos maiores. Esses maus exemplos são também contagiosos. E em uma sociedade na qual proliferam, ser um cidadão modelo exige que se reme contra uma poderosa maré ou que se beire a santidade. Alguns pequenos delitos, fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar as calçadas como depósito de lixo e de cocô de cachorro, diminuem a qualidade de vida em pequenas, mas significativas doses. Eles Eles ilustram a ilustram frase do escritor Milor Fernandes. Milor Nossa Fernandes. liberdade começa onde podemos impedir a dos outros. No ano passado, o grupo de adolescentes que furou a enorme fila para assistir ao show gratuito de Naná Vasconcelos, na qual eu e os outros esperávamos por horas, impediu nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos gratuitos que, embora devessem ser nossos, se esgotaram antes de chegarmos à bilheteria. A frase de Milor também cai como Milor. uma luva para o casal que recentemente pediu a um amigo. Na minha frente, na fila de bebidas, no intervalo de uma peça, que comprasse comes Comes e bebes. para ambos. O fura-fila indireto me irritou, não só porque demorou mais para me atenderem, mas também porque o segundo ato estava prestes a começar. Qual é a diferença deles para os motoristas, que me ultrapassam pelo acostamento nas estradas e depois furam a fila, atrasando minha viagem? E quer dizer daqueles motoristas que costuram atrás das ambulâncias. Outros pequenos delitos causam danos porque representam uma pequena parte da reação em cadeia que corrói o tecido social. Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que as compram, mas até os que as consomem de vez em quando em festas. Uma simples tragada liga você, mesmo que de modo ínfimo, a um traficante e a bala perdida. Mas atos aparentemente tão inócuos e difíceis de coordenar nos forçam a pensar no que constitui um pequeno delito. Por exemplo, que dano social pode ser causado pelo roubo de lembrancinhas, de toalhas e cinzeiros de hotel e a cobertores de companhias aéreas? Bem, os hotéis e companhias aéreas compensam os custos de substituir esses objetos, aumentando levemente o preço. Os varejistas fazem o mesmo para compensar as perdas com pequenos furtos. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mais igualmente de tentadores de cometer. Veja o caso da pessoa que não diz ao caixa que recebeu por engano uma nota de R$ 50, em vez da correta nota de 10. Ou do garoto que obedece ao trocador, passa por baixo da roleta e lhe passa uma nota de R$ 1, em vez de pagar à empresa de ônibus Esse suborno não é igual a pagar à polícia uma propina para se safar? Essas caixinhas não seriam também crias do famoso Caixa 2, que já virou uma instituição? Um dos meus vizinhos disse que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de Caixa 2, são fruto da necessidade. Ele escreve, embora não assine monografias que universitários preguiçosos ocupados terminem seus cursos. É assim que põe comida na mesa, apesar de defender sua atividade antiética, dizendo que a fome também é antiética. Ele bem que poderia perder 20 quilos.
Outro vizinho vendeu sua cobertura no rio com uma vista espetacular da floresta da Tijuca, porque descobriu que no prazo de um ano um arranha-céu seria construído. Acabando com a vista e desvalorizando o imóvel em 50 mil, ele disse isso aos compradores? Não. E eu também não considero esse delito tão pequeno diante do valor do prejuízo. Apesar de os delitos pequenos estarem institucionalizados demais para notar ou serem tentadores demais para resistir, dizer não a eles beneficia a sociedade como um todo. E um não vigoroso o bastante pode alertar os distraídos e os fracos de espírito para que, em uma sociedade que se guia pela lei de Gerson, nossa bússola moral possa nos apontar o caminho. Muito bem. Deixa eu ver quem é o próximo aí agora. Claro, não tem livro. Ícaro já leu, ele já leu. Ó, quem tem livro aqui é eu, Sofia, Sofia e Wendy. E Evelyn. Pronto, somente. O restante não tem. cadê Esler? Eu não tenho livro, eu leio pelo de Sofia. Não importa, você tá lendo. Não importa, você está lendo. Muito bem. Como ela é sabida. Quem é o próximo agora aí? Tem um próximo aí. Eu não. Eu queria Isaac, mas Isaac não quer ler, não tem livro. É difícil, né? Toda vez o cara, ele tenta procurar lá no coisa, lá no Google Sala de Aula, mas marcou o livro, não botou lá. É difícil, né? Ele fazer as Olha, atividades dele. Isaac, tu desse sorte, vê se te fugir. Não. Foi mesmo. Não é bom para ele, isso não é bom para ele, não, sabia, Ícaro? Não é bom para ele, não. Porque vocês sabem que as aulas de leitura contam com participação. E participação quer dizer o quê? Requer o quê? Nota, ponto. Ô, Né? professora, o cara lendo, aí tá participando, mas tipo eu hoje, eu tava gaguejando, Foi ler de tô novo? Lê agora sem gaguejar, já leu gaguejando, agora lê sem gaguejar. Bora. Eu sabia disso, né? Lê quem? Eu gosto da tua leitura, bicha. Vai. Ícaro, meu nome é Ícaro, é Gabriel. Gabriel, vai lá, Gabriel. Ah, Cadê Gabriel que eu não tô vendo? Tô vendo o nome Gabriel aí, não. Tô vendo Sofia, Clara. Hã? meu nome é Ícaro Gabriel, meu Ah, nome, meu sobrenome. então eu só chamo o Ícaro mesmo. Vai. Ai, de novo. Pequenos delitos são transgressões. Não, Toda vez são transgressões leves. leves que pensam Não. No lugar do A, você bota o E. Que passam. Preste atenção. que passam impunes e no Sim. Brasil estão tão Institucionalizados. institucionalizados que os traguessores nem têm ideia de que estão fazendo algo errado. Ou então Ou acham então, acham esses mania, mini abusos mini abusos irresistíveis. irresistíveis. Apesar de causarem mini danos e ou levarem a delitos maiores, esses maus exemplos são também Contagiosos. e em uma sociedade na qual proliferam ser um cidadão modelo, exige se remer contra uma poderosa maré, ou que se beira a santidade. Alguns pequenos. Hã? Alguns pequenos delitos. Alguns pequenos delitos fazem barulhos Não, em casas. olha só. Alguns pequenos delitos. Aí tem fazer barulho em casa,
a ponto de incomodar, porque tem gente que incomoda. Aqui mesmo no prédio tem gente que incomoda. A mim, não. Incomoda o pessoal do outro lado, né? Lava a varanda, onde tem que eu disse, dos cachorros, aí cai na casa, no apartamento da menina embaixo, aí há aquela confusão, aquela briga eterna. Mas no meu, nunca tive mau vizinho para ter esses pequenos delitos, não. Graças a Deus. Vai, Incomoda não, porque se incomodar eu falo. vai. É, Fazer barulho cadê em casa a ponto de incomodar os os vizinhos vizinhos. ou uma calçada com o depósito de lixo e cocô de cachorro? Diminui a qualidade de vida em pequenas, mas significativas doses. Eles ilustram Em a frase, doses. Olha o ponto. Aí eles ilustram a a frase frase Melo Fernandes. do Nossa, escritor Milô Fernandes. Milô. oh, ah, Olha o Deus. acento no O, Milô Fernandes. Tá vendo? Nossa liberdade começa onde Nossa liberdade. podemos impedir a dos outros. Né? No ano passado, o grupo de adolescentes que furou a enorme fila para assistir o show gratuito de Nana Vasconcelos, no qual eu e outros esperávamos por horas, impedindo nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos gratuitos que, embora devesse ser nossos, se esgotaram antes de chegar na bilheteria. Chegarmos à bilheteria. A frase do Miló também cai como uma luva para o casal que recentemente pediu a um amigo na minha frente, na fila de bebidas, no intervalo de uma peça, que comprasse comes e bebidas para ambos. Comprasse comidas. Comprasse Aqui, comes e bom, bebes. Não, aqui tá comes. não. Comida, você disse Aqui comida? tá. Você disse Aqui, comida. Que comprasse comes e bebes. e Para eu falei, ambos. Você disse comida. falar do come. Você Cadê? disse Come para ambos. O furo fila indireto me irritou. Não só porque demorou, mas para me para me atenderem. atender. Mas também porque o segundo ato estava prestes a acontecer. Qual é a diferença Não, deles? estava prestes a começar. Não tem nada a acontecer aí, não. Está Ah, prestes a começar. Ele parece que ele não está vendo direito as letras. tem um Qual problema é, aí. aí, qual é a diferença deles para os motoristas que me ultrapassam pelo acostamento nas estradas e depois no outro lado? Continuando. Furam a fila, atrasando minha viagem. E Sim. que daqueles motoristas que costuram atrás da ambulância. Outros pequenos delitos causam dano porque representa um pequeno parte da reação em cadeia de correio de tecido Que social. corrói. E o tecido social. Os brasileiros que Não. contribuem E para a rede. para a rede de consumo de drogas não são apenas que as compram, mas até os que as consomem de vez em quando em festa. Ah, já virou caso de polícia, já envolveu droga. Vai. Uma estragada liga você, mesmo, mesmo que de modo ínfimo, Ao traficante. ao, ao traficante é a bala perdida, mas atos aparentemente tão inócuos Inóculos. Inóculos.
e difíceis. Condenar Inócuo quer dizer o quê? Que ele não causa mal algum, né? Inócuos e difícil de condenar, nos possam a pensar no que constitui um pequeno delito. Por exemplo, continua. que dano social pode ser causado pelo roubo de lembrancinhas, de toalhas e cinzeiros de hotéis, a cobertores. Professor, eu não estou falando errado porque eu quero que eu estou ainda Cobertores de cobertor. de Eu, companhias. é meio difícil falar umas palavras. Vai. Companhia aérea. Pera aí. Cobertores de companhias aéreas. Bem, os hotéis e companhias aéreas compensam os custos de substituir esses objetos, aumentando levemente o preço. Os varejistas fazem o mesmo para compensar as perdas com pequenos furtos. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas igualmente tentadores de cometer. Veja o caso da pessoa que não diz ao caixa que recebeu, por engano, uma nota de 50 em vez de dar corretamente a nota de 10. A nota de 10. Aí. É muito diferente a nota de 50 para a nota de 10, né, minha gente? Ou do garoto que obedece ao trocador. Passa por baixo da roleta e lhe passa a nota de R$ 1. Eu sabia nem que tinha nota de R$ 1. Antigamente tinha, hoje não foi do teu tempo, não. Faz muito tempo que eu vi a nota de R$ 1. Não existe assim a moeda, né? Mas nota, não tem, não. Professora, eu tenho uma moeda de 1 centavo guardada. Tem, é. Pronto, vai, segue. Em vez de pagar a empresa de ônibus 1,60, esse suborno não é igual a pagar a polícia em uma propina para se safar. Essas Geralmente o pessoal que usa droga, eles aqui na polícia pega, às vezes eles querem pagar a polícia, para a polícia deixar eles ir embora, né? Aí diz assim, eu dou tanto. Aí aí a polícia não libera, né? Para ser liberado. Mas, segundo o povo que usa, diz que tem gente que faz, que libera. Eu sei que eu nunca usei, nem nunca fui liberada pela polícia. Vai. Eu, quando vejo a polícia, primeiramente, eu só dou um boa tarde, boa noite, bom dia. E É passo. igual a pagar a polícia uma propina para se safar. Essas caixinhas não seriam também criar. Professora, acabou a aula. Eu sei. Eu sei, mulher. Tchau, bom fim de semana para vocês. Um beijo no coração. Tchau, professora, também. Bom fim de semana. Você também. Beijo no coração. São 10h25 já. A gente começou de Tchau, 9h30. professor. Tchau. Obrigada aí. De nada. Obrigada. A próxima eu vou ler melhor, viu? Eu prometo. Obrigada, Gabriel. De Fazer o nada. seguinte, eu vou dizer